Fala aí pessoal, beleza? Como que vocês estão? Aqui que vos fala é Anderson José, do canal Microsoft 365 na Veia, e vamos para mais um conteúdo aí interessante do dia a dia de trabalho nosso aí, né? Para apoiar vocês no que for possível, beleza? Hoje eu vou falar sobre política de compliance, política de conformidade que tem dentro do Intune. Para que serve política de conformidade? Na verdade, a política de conformidade você define o padrão que você quer que tenha dos dispositivos que estão acessando os seus dados, né? O teu tenant. Então eu posso dizer que a máquina do meu usuário ela tem que ter antivírus, que ela tem que ter, sei lá, TPM, BitLocker habilitado, esse tipo de coisa, tá? Uma versão do sistema operacional básica, mínima. Então você fazendo isso, depois eu vou mostrar a vocês também junto com o Entra ID, você cria um acesso condicional dizendo que se a máquina não estiver em conformidade, você não consegue acessar os dados do teu 365, ou seja, você não consegue logar com o teu usuário, tá? Então é um vídeo simples, mas que apoia bastante no dia a dia de trabalho de vocês, tá? Então vou entrar aqui no nosso Intune, tá? Aqui se você vier aqui em dispositivos, você pode vir aqui, ó, em Windows ou direto conformidade. Beleza, pessoal? Então você pode criar aqui, ó, uma política. Aí você define aqui, ó, Windows 10 e a política de conformidade. E você dá um nome aqui, aí dependendo da política que você for criar, você pode criar políticas separadas ou criar uma política default com todas as coisas. Então eu vou criar aqui separadamente um exemplo aqui que tem que ter BitLocker. O bom de criar separadamente é que você, na hora que dá um problema, um exemplo, você pega um dispositivo que não está conforme, você consegue saber pontualmente qual é a conformidade que ele está batendo, que ele não está conforme. E se eu colocar tudo numa só, vai dar problema nela, você vai ter que analisar dentro dela qual que é o ponto onde você está não conforme. Então, assim, é opcional, depende de cada administrador. Beleza? Então, vou botar aqui BitLocker só para a gente seguir. E aí vamos procurar aqui, tem várias opções, tá? Essa opção aqui também é muito legal, a conformidade personalizada. Você consegue criar um script, eu só quero que o cara só consiga logar na máquina se ele tiver, um exemplo, TXT no Drive C. Então você desenvolve um script que pega, verifique se está o TXT no Drive C e se tiver ele está conforme, se não tiver ele não está. Então ele tem essa opção de você criar um script, tá pessoal? Isso aí é muito legal, muito interessante. Você poder criar coisas além das opções que já tem pré-definidas, né? Então pode ter alguma questão de conformidade sua específica que você pode criar um script para avaliar isso. Então isso aqui, essa parte de conformidade personalizada é bem legal. E aqui tem várias opções, pessoal. Tem até opções de Linux aqui se você der uma olhada. Ó. Então se você vier aqui na parte de integridade do dispositivo, ó, aqui o BitLocker. Ó. Então se eu exigir que ele tenha BitLocker, no caso, como eu criei uma política de conformidade só para o BitLocker, ele só marcaria aqui, mas vamos supor que eu quisesse criar uma genérica com tudo. Eu posso botar o BitLocker, eu posso botar a inicialização segura. Se abrir aqui propriedades, isso aqui, ó, versão mínima do SO, você pode aqui 10 ponto, sei lá, 19 alguma coisa. Então, se ela for menos que essa versão de build, ela não consegue logar. Tem versão máxima também. Então, tem várias opções, pessoal. A parte de segurança aqui, ó. A senha do teu usuário tem que ser, se for uma senha simples, ela bloqueia. Então, assim, ela tem que ter um mínimo de caracteres. Se ela tiver menos que o mínimo, ela não loga. Então, tem pré-definições aqui bem interessantes, tá? Aqui o TPM, tem que ter um antivírus. Então, essas opções aqui normalmente são políticas padrão que a maioria dos administradores criam. O cara tem que ter um antivírus, tem que ter o TPM. O cara tem que ter essa opção aqui em cima que eu coloquei do BitLocker. A parte de integridade do código, a parte de inicialização segura. Então, essas são a parte de versão. Então, são todas políticas de conformidade básicas, vamos dizer assim, tá? Que a maioria dos administradores criam. Tá? Então, eu coloquei aqui como se eu fosse BitLocker, vai avançar. Tá? Eu deixo aqui, ó, marcar como não compatível, tá? Após tantos dias. Isso aqui é padrão, tá? Não costumo mexer. Você pode definir para ele enviar um e-mail para o usuário final se ele não tiver em conformidade. E aí você manda um e-mail para o usuário dizendo, vocês não estão conforme porque você não tem o BitLocker habilitado. Então você avisa o teu usuário. Tá? Isso aqui é opcional. E aí você coloca aqui as atribuições. O BitLocker eu só quero avaliar para o RH. Vou colocar o grupo do RH. O BitLocker é para a empresa inteira. Você adiciona todos os usuários. Tá? E você avança e cria.
Então, criar uma política de conformidade. Beleza, cria a política de conformidade. Vai definir para mim se as minhas máquinas, por exemplo aqui, eu tenho algumas máquinas aqui de teste. Aqui, tem algumas que estão fora de conformidade, que é provavelmente porque estão desligadas. Tá? Tem umas que estão em conformidade. Então, assim, ela vai aparecer aqui como não conforme. Beleza, ela está aqui fora de conformidade. Mas para eu bloquear ela de acessar, eu tenho que criar uma política de acesso condicional. Que aí você vai lá na política de acesso condicional. Se você vier aqui, ó. Você pode vir por aqui, tem um local aqui. Acesso condicional, tá? Então aqui em segurança, acesso condicional. Aí aqui você consegue ter aquela visão do Entra ID lá, tá, pessoal? Facilita aqui, aquelas que a gente criou num outro vídeo que eu criei, ó. Tá? Aí você pode vir aqui, ó, criar política. E aí você cria aqui, não, vou dar um exemplo bobo aqui, política de conformidade, um exemplo. Você diz os usuários que você quer colocar aqui, ó, aí você põe, dá um exemplo aqui todos, tá? Você põe as condições, os locais, isso aqui você pode colocar, você define aqui o que você achar melhor, tá? Ah, eu quero que todas as plataformas de locais específicos, isso aqui você pode definir, tá, pessoal? E aí aqui vem a questão do controle, ó, que é justamente o que eu estou falando, você vai permitir o acesso apenas se o dispositivo estiver marcado como em conformidade, tá? Então, ele estando em conformidade, você consegue, se você criar um acesso condicional, você consegue liberar ele de acessar. Se não tiver, você não coloca, você não consegue acessar. Tá bom, pessoal? Então é um videozinho curto, tá? Mas assim bem interessante se comentar com a parte de política de conformidade dentro do seu Intune. E se trabalhando ela junto com acesso condicional, você consegue ter uma camada a mais de proteção no seu ambiente. Beleza, pessoal? Vamos que vamos. Tamo junto. Até a próxima.